Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre os data centers. A inteligência artificial e o avanço geral, não só do uso de dados, mas também da demanda por processamento, tem feito com que esse tipo de recurso também seja mais demandado. E a previsão é que isso se acelere nos próximos anos. Então, a gente vai ter que solucionar essa equação. Só que mover os data centers para o espaço é uma alternativa. Existem alguns projetos em andamento e nós vamos discutir as implicações dessa história toda. Antes da gente entender esse cenário, quero começar dizendo que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Líder em Analytics, e também fazer aquele convite semanal para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, data center no espaço. Você ia guardar as fotos da tua viagem preferida lá? Fala para mim quais são os benefícios de transferir esses recursos para o espaço em comparação com mantê-los na Terra. André, esse tema é interessante, né? A princípio parece uma ideia muito louca, muito futurista, mas eu acho que no fim das contas faz sentido, né? A gente está falando de uma solução para um problema que a gente sabe que vai ser crescente. Hoje, para dar uma ideia para quem está nos ouvindo, tem uma estimativa aí de que o consumo de eletricidade de data centers aqui no planeta Terra é algo entre 1 e 2% do consumo total de energia. Aí você pode falar, é pouco, mas tem uma previsão de que esse volume vai dobrar até 2030. E por aí vai. A gente sabe que o mundo está se digitalizando e, como você bem colocou, a chegada da inteligência artificial generativa, ela vem e impulsiona esse consumo ainda mais para frente. Então a gente tem que resolver esse problema, que é um problema de curto e médio prazo. E aí vem essa solução. Como você armazena os dados? A ideia de levar data centers para o espaço, vamos lá, você perguntou de vantagens. Tem uma, resfriamento de cara, porque aqui, para fazer com que esses data centers eles continuem funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter muita água para refrigerar os computadores para que eles continuem funcionando perfeitamente. Você não precisa disso no espaço porque a temperatura é muito menor. Outra vantagem, é muito mais difícil você hackear, né? Dá para hackear? Dá. Você vai ter que mandar lá uma nave, um hacker, ou tentar interceptar um sinal via satélite para tentar pegar os dados. Aqui na Terra, eventualmente, você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida, ou hackear, né? Não tem a questão toda de desastres naturais. Terremoto, maremoto, tsunami, chuva. A gente sabe também que a tendência é de termos mais eventos climáticos extremos. Não tem guerra. Então, se você pegar todas essas vantagens, faz um sentido você deslocar alguns dados, ou muitos deles no futuro, para o espaço. Quais são as desvantagens? Você tem uma velocidade de conexão ali que não é tão rápida quanto na Terra, você tem um problema de manutenção, né? Deu um problema num data center no espaço, você faz o quê? Manda uma equipe para lá? Vai ter que ser uma operação remota, não é tão simples assim. E, obviamente, de desvantagem a gente tem ali o custo de lançamento. Para lançar um satélite não é a mesma coisa que você instalar uma antena ou colocar um computador num determinado local. Mas se a gente olhar, André, os projetos que estão surgindo, tem aí um futuro interessante, né? A gente tem uma empresa chamada Lone Star Data Holdings, que está fazendo experimentos. Eles estão numa fase de testes, mandaram um data center que tem 8 tera, provavelmente quem está nos ouvindo aqui tem ou no notebook, ou no HD, não é nada demais, então é algo que está começando, mas é o suficiente, eu acho, para a gente começar a entender se esse troço funciona. Por exemplo, uma questão lá é energia solar. Tem um lado de abundância de energia solar no espaço, por outro lado também tem algumas restrições, não é tão simples você fazer a coleta dessa energia solar, e novamente tem a questão da manutenção, mas colocar à prova e ver se vai funcionar, eu acho que é muito interessante. E no caso, a gente está falando de backup, né? Então não é, novamente, você não vai fazer streaming
espacial, né? Você vai fazer um consumo de dados absurdamente para essas informações que a gente usa em tempo real. Não é isso. É talvez transferir uma parte do backup, aquelas informações que eventualmente você vai requisitar, que vão levar até um tempo maior para você conseguir buscar esses dados para o espaço. Isso pode ser feito ou na Lua, tendo uma base lunar, ou já tem projetos aqui de lançamento de satélites, estilo o que a Starlink faz, né, transmitindo a internet para cá. A ideia é você lançar esses satélites que ficam ali girando na órbita da Terra e fazendo essa conexão com o solo aqui. São projetos iniciais em teste, mas eu acho que tem um futuro interessante. Você trouxe vários pontos que eu quero explorar. Tem essa relação do backup, uma delas me parece fazer sentido, e o juízo de valor entre fazer uma solução que não precise ser online, ele considerar o tempo de latência e de alguma maneira minimizar esses desafios técnicos de colocar algo tão longe e que eventualmente vai sofrer com indisponibilidades. A gente ainda não sabe, por exemplo, como é o impacto, sei lá, do Sol, da incidência do Sol, de raios que vêm, sei lá, da onde, nessa transferência de dados entre a Lua e a Terra. Muitos dos nossos data centers, eles são cabeados, pelo menos numa grande parte dessa história. A gente vai ter que confiar em transmissão de dados sem esse tipo de recurso. Então, quando a gente fala dessa realidade e dessa construção do ponto de vista de engenharia, a gente precisa explorar possibilidades diferentes, só que as soluções, elas não podem ser tão simplórias no sentido de eu só tenho lá dados que eu não uso quase nunca, são informações que geram uma terceira redundância e, portanto, eu não preciso me preocupar tanto. Porque senão a gente não consegue resolver os problemas daqui da Terra. A gente não consegue pensar em resfriamento, a gente não consegue trabalhar essa relação com o aumento de demanda. Então, esse juízo de valor entre mudar as coisas, considerando as limitações técnicas, mas também ter que mexer no ponteiro aqui na Terra, preparando para as coisas, para essa infraestrutura que vai ser necessária para sustentar tudo que nós estamos construindo atualmente, que me parece um desafio importante. E você falou da Lone Star e falou de um dos objetivos ser dar mais segurança contra desastres naturais e cyberataques, que a Lua possa servir como um local seguro e remoto para esses backups de dados críticos. Quero ver um pouquinho sobre desafios técnicos e logísticos dessa implementação. Você falou um pouco de manutenção remota, de mandar uma equipe. A gente não manda uma equipe para a Lua há décadas. Como esses desafios devem ser superados? Quais são os planos dessas empresas para isso? Tem, né, André, esse super desafio. Eu estava vendo o vídeo da Lone Star. E aí, obviamente, eles estão ali fazendo um apelo até para investimentos, né? Eles são um dos líderes dessa solução lunar. Então, é realmente hoje o que a gente tem de mais ambicioso nisso. Mas, eu, novamente, acho que é muito mais para chamar atenção e conseguir recursos para fazer essas viagens até a Lua e colocar lá um data center, do que efetivamente para que a gente vá conseguir uma solução comercial num curto espaço de tempo. Mas vou citar aqui outras duas, né? Tem a Axiom Space e a Star Cloud, que têm planos mais, digamos assim, realistas. E a ideia é explorar, e isso sim a gente já está vendo, é explorar a órbita. Então você leva um satélite, em vez de levar até a Lua, você só coloca ele em órbita, deixa ele rodando ali e vê como vai se comportar essa questão da internet espacial. Então eu vejo como um movimento, mas novamente é interessante pensar nesse longo prazo, porque quem começa uma corrida dessa lidera muitas vezes uma indústria, né? Então a ideia da Lone Star, por exemplo, é fazer com que a Lua seja uma base de uma infraestrutura comercial. A gente está falando aqui de dados que estão Terra, Lua,
mas por que não fazer uma estação que os dados possam circular no espaço? Então, imagina se começa-se a fazer realmente exploração espacial para, por exemplo, coleta de minerais em asteroides, ou eventualmente, como existe o plano lá do Musk, de uma colonização de Marte. A gente vai precisar de uma internet, vou chamar aqui, uma internet espacial. E a Lua parece fazer muito sentido como uma base de quem vai fornecer, vai ser o início de uma grande internet espacial. Então faz sentido, mas novamente eu acho que é um movimento de mais longo prazo, mas você tocou num ponto importante, André, que é como a gente sempre acompanha em missões, né, em projetos espaciais, um retorno para a Terra. Então, eu acho que cada descoberta nesse processo vai fazer com que aqui na Terra a gente encontre melhores soluções para o que existe no nosso planeta, né? Por exemplo, então estamos falando aqui muito da questão do consumo, né? Eu acho que tem um momento ali, momento DeepSeek, que a gente viu com a IA, em que, de repente, uma empresa ela demonstra os mesmos parâmetros, as mesmas potencialidades de alguns modelos, só que com muito mais eficiência. Por que não a gente, dentro desse trajeto, né, desse teste, desses experimentos lá na Lua ou no espaço, na órbita, a gente não consiga fazer com que as transmissões, o armazenamento, eles mudem aqui na Terra, fazendo com que, por exemplo, o consumo de energia seja menor, o gasto de água seja menor, ou a própria questão solar. A gente fala muito, né, de captura de energia solar. A gente sabe que é um problema, é uma energia que não fica ali, por exemplo, aqui na Terra 24 horas por dia, quando vem a sombra, você não tem energia, tem que substituir, será que vem o gerador? Eu acho que vai ter uma solução combinada. O que eu quero dizer é, a gente vai ter um aprendizado e não vejo algo como, novamente, a Lone Star prometendo que quase que da noite para o dia, a gente vai transferir todos os nossos dados para a Lua. Não, a gente vai transferir uma parte desses dados, logo a gente vai ter uma solução combinada. Da mesma maneira, fazendo um paralelo, como a gente tem hoje essa internet por satélite, lá da Starlink, de outras empresas que começam a oferecer cada vez mais esse tipo de solução, elas não acabaram com as telecoms aqui na Terra como a gente conhece. Continuaremos tendo antenas, cabos, e agora a gente tem a possibilidade, algumas pessoas, de internet por satélite. E eu acho que essa migração ela vai se dar de uma maneira lenta, mas, novamente, acho que a gente vai ter muito ganho de aprendizado com esses projetos no espaço. Rafa, vou passar por uma etapa mais filosófica da nossa conversa, e quero te perguntar sobre uma fundação que é a Arc Mission, que iniciou projetos para preservar o conhecimento humano. São as novas bibliotecas de Alexandria. Eles vão levar a bordo de naves e satélites conteúdos inteiros de grandes bibliotecas digitais, e essas iniciativas têm como objetivo garantir a sobrevivência de informações que são essenciais para as próximas gerações. Independentemente do que aconteça aqui na Terra, a gente tem pelo menos mais uma instância para recuperar essas informações. Como você enxerga iniciativas de armazenamentos de dados no espaço, como as da Arc Mission Foundation, contribuindo para a preservação do conhecimento humano em cenários de catástrofes globais em geral? Eu acho importante, André. A gente tem, né, essas ideias de levar vou chamar assim, um conhecimento para o espaço. Desde a Voyager, a gente já mandava lá, tem o disco dourado com informações do que seria a humanidade caso uma nave encontrasse a Voyager para entender como funcionam os humanos e o planeta Terra. Eu acho que, sim, é importante que a gente tenha esse backup, né? Pode ser um backup de informação, pode ser backup de dados cada vez mais. A gente tem projetos aqui no planeta Terra de backup de sementes. Tem como se fosse, o pessoal chama de uma arca de Noé, que fica lá guardada também numa região bem fria para manter esses organismos preservados. Então, a gente fala muito de extinção, desextinção. Preservar, por exemplo, sementes de alimentos importantes para a humanidade é algo interessante. Eu acho que tudo isso é válido. E, novamente, acho que levar isso para o espaço
tem as suas dificuldades, tem o seu custo, levando em consideração que esses custos estão diminuindo. Então, quanto mais viagens espaciais, quanto mais essa indústria começa a se desenvolver, a gente tem visto recentemente, desde o turismo espacial, mas a evolução também desse transporte de cargas para o espaço. Então, quanto mais a gente puder fazer uma cópia de segurança, né, eu ia falar não custa nada, mas custa, a gente sabe que custa caro, mas é importante para nós, enquanto humanidade, entendermos que determinadas informações, objetos, seja lá o que for, são importantes de serem preservados. Da mesma maneira como a gente tem em casa, backup, eu sugiro que se você não tenha, faça backup ou na nuvem ou no HD, ou em ambos, que é o ideal, para coisas muito importantes, como essas que você citou, eu acho que a gente tem sim que ter um plano B. Vai que, né, dá problema. A gente sabe e temos visto muitos eventos climáticos que podem sim colocar em risco data centers, né? A gente os data centers hoje eles são construídos cada vez mais em locais estratégicos, mas é cada vez mais complexo. Você achar um local que não tenha terremoto, que não tenha maremoto, que não tenha tufão, que tenha energia disponível. Não à toa a gente tem visto essas big techs pensando no uso da energia nuclear ou reativando antigas usinas nucleares ou pensando em usinas nucleares menores. Você vê que essa complexidade de arquitetura, tem a questão da água, do resfriamento, não é algo tão simples. Então, nada aqui na Terra é tão 100% seguro. É claro que essas empresas trabalham para que seja 100% seguro e tem as cópias e tem o backup do backup do backup para que os nossos dados fiquem preservados. Mas é aquilo, por que não ter e começar a tentar fazer uma cópia? Então, tem essa questão da segurança, eu acho que em primeiro lugar, se a gente conseguir no espaço fazer isso mais seguro, seja qual for o tipo de informação, e tem essa questão energética, né? Se a gente consegue liberar espaço aqui para que a energia flua para outras necessidades terrestres, melhor. Rafa, para a gente fechar esse bloco, quero te perguntar sobre considerações éticas e legais. Essa transferência vai precisar de algum tipo de regulamentação internacional, a gestão de detritos espaciais, que já é uma questão importante, vai acabar aumentando. Quais são as implicações nesse campo da ética e da lei de se estabelecerem data centers no espaço e como você acha que a comunidade internacional pode abordar essas questões de forma colaborativa num momento em que o mundo ele se apresenta bastante fragmentado? Ele estava pensando na questão dos riscos, né, André? Eu estava falando, é mais difícil você hackear, ou é mais difícil você destruir, mas eventualmente pode ter. Imagina você tem lá um data center dos Estados Unidos e alguém lá que é inimigo dos Estados Unidos, do Irã, pode, sei lá, mandar adquirir uma capacidade de enviar um míssil e destruir um data center lunar ou espacial. Então pode haver essa guerra espacial no sentido de tentar hackear ou destruir informações. Então, a gente pode ver, né, já que a gente está pensando aqui em ética, teria que se pensar numa aliança espacial, digamos assim, de proteção. O espaço, ele tem regras que não são tão claras, né? A questão toda da exploração comercial, quem pode, quem não pode, colocar o quê. Eu acho que, no fim das contas, para a questão de dados e privacidade, não muda tanto, né? A gente vai ter, provavelmente, uma legislação muito parecida com o que existe aqui. Não importa se o dado está armazenado em solo terrestre, ou se está no espaço, ou se está na Lua, eu acho que as leis vão prevalecer em relação à origem, né? Então, o dado do cidadão brasileiro ele está protegido aqui pela LGPD. A gente sabe que os nossos dados hoje trafegam por várias dessas instâncias que a gente falou aqui, vai passar por cabo, vai para um país, volta pelo outro, mas a legislação que vigora, ela é daqui, e obviamente essas empresas multinacionais vão ter que se adequar à legislação de cada país. Então acho que nisso não vai mudar tanto, vai dar mais trabalho, né? E eu acho que a gente sim tem que pensar, André, porque já existe esse problema crescente de lixo espacial. Já tem outras pessoas também entendendo que, eu não estou nem falando da Lua, né? Talvez a gente chegue num ponto infeliz de poluir a Lua a ponto dela ficar ali super
congestionada de equipamentos eletrônicos. Mas no espaço isso já está acontecendo, de certa forma, porque a gente está cada vez mais mandando satélites para fazer mapeamento de imagem, desde soluções climáticas, tem toda essa questão da internet espacial que eu falei. Isso já está gerando uma poluição orbital. E esse lixo ele tem que ser empurrado, né? E aí, novamente, o espaço não é é de todo mundo e não é de ninguém. E se você empurrar esse lixo, ninguém vai reclamar. Mas, obviamente, pensando no longuíssimo prazo, a gente pode ter uma concentração, pelo menos aqui ao redor da Terra, que vai fazer com que a gente tenha que dar um destino final para esses satélites. E, de certa maneira, a gente tem que pensar que quanto mais satélites a gente mandar agora, mesmo na fase de teste, eles eventualmente não vão durar tanto, porque estão nessa fase de testes, e vão ter que ser reintroduzidos à Terra. A gente até gravou um podcast um tempo atrás falando, né, sobre esses problemas da reentrada e de como esses fragmentos, ainda que eles não atinjam a Terra, eles podem gerar camadas, substâncias que são ruins para o nosso planeta. Então tudo isso tem que ser discutido. É um problema, novamente, global, e eu sempre falo, né, no espaço, a gente está aqui no Brasil e olha para o céu, você não sabe o que está passando ali. É como se fosse uma nova forma da gente perceber fronteiras, né? Então está passando um satélite chinês, daqui a pouco passou outro americano. É como se essas fronteiras não existissem. Como não, né? Não existem fronteiras como aqui na Terra. Então, quem deve controlar essa passada de espaço aqui sobre a nossa cabeça? São discussões, elas não estão acontecendo como vão acontecer, eu imagino, porque, novamente, estamos ainda numa fase inicial. Mas sim, em algum momento, as nações vão ter que se combinar, vão ter que se aliar para fazer com que exista uma regra comum de uso e de responsabilidade espacial. Bom, vamos mudar de capítulo e eu quero fazer aquela pergunta tradicional, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Eu continuo, André, de olho no espaço, mas na volta dos astronautas da NASA, a Suni Williams e o Butch Wilmore, que estavam há 9 meses, foram para fazer uma viagem de 7 dias e ficaram simplesmente 9 meses presos lá na Estação Espacial Internacional. A gente está gravando esse podcast algumas horas antes da volta deles, prevista, então se você estiver nos ouvindo, pode ser que eles ainda estejam a caminho ou, eventualmente, essa viagem foi atrasada, porque existe esse risco, né? Depende das condições, mas está prevista para eles voltarem daqui a pouco. E aí, o que acontece, André, o interessante dessa história analisando ainda essa questão do comércio, da disputa espacial, é que quando eles viajaram 9 meses atrás, eles foram numa viagem inaugural da Starliner, que é simplesmente uma nave projetada pela Boeing, que aqui na Terra já tem enfrentado alguns problemas e enfrentou um problema justamente nessa viagem inicial. Então, desde o início teve ali vazamento de hélio, começou a ter problema quando eles foram atracar lá na estação espacial, também não deu muito certo, atrasou, ficaram 1 hora lá tentando conseguir levar os astronautas, aí conseguiram, beleza. Só que eles identificaram que a nave estava com muito problema e trouxeram a nave de volta para a Terra. Não foi possível que ela fosse reutilizada para trazer os astronautas de volta. E aí ficou esse dilema, manda, não manda. Novamente, o custo é caríssimo, né, para você fazer uma viagem dessa e trazer os astronautas. Chegaram à conclusão que era mais barato, seguro e interessante deixar os astronautas lá. E agora eles mandaram a Dragon, que é a nave da SpaceX, que é do Elon Musk. E aí eles vão voltar com outros 2 integrantes. Só que aí, André, o interessante é isso. Infelizmente, eu estou falando infelizmente, não é porque eu tenho nada pró ou contra a Boeing, não. Mas para o desenvolvimento de qualquer mercado, é muito importante que haja competição. E no momento em que você tem uma que de cara já não deu certo, uma gigante como a Boeing, é muito ruim, porque a SpaceX ela continua nadando de braçada. Ela é hoje a principal parceira da NASA para fazer transporte humano e transporte de cargas para o espaço. Então, bom para a SpaceX, ganhou mais um ponto, se tudo der certo nessa missão de volta, eu acho que vai dar, mas as outras, né, acabam perdendo um pouco a competitividade. E aí, falando só para complementar no Elon Musk, na Estação Espacial Internacional, uma outra notícia que saiu recentemente aqui, o próprio Musk falou,
é que ele quer desativar a NASA. Ele acha que... A NASA, perdão, não. Ele quer desativar a Estação Espacial Internacional. A gente sabe que já tem aí quase seus 25 anos, a ISS, tinha ali uma vida mais curta, deram uma prolongada, mas a NASA está colocando como data final para desativar a ISS em 2030. E o Musk acha que já deu, já está na hora, aí nos próximos 2 anos, ele acha que tem que desativar a ISS, uma super estação que já teve mais de 4.000 experimentos, de acordo com a NASA, astronautas de 18 países, é hoje ainda, né, o principal polo de experimentos, um grande laboratório espacial do mundo. Então, vamos desativar a ISS? Ok. E o que vai substituí-la? O Musk está de olho em Marte, ele está pensando muito mais alto, mas até que se consiga ir a Marte, é muito importante que a gente tenha laboratórios, tenha esse desenvolvimento espacial, seja na ISS ou fora dela. É isso. Bom, eu estou de olho no Banco Central. O Banco Central divulgou um relatório lá no site sobre o Drex, fazer um resgate. A primeira fase do Drex foi aquele piloto entre julho de 2023 e outubro de 2024. O Banco Central testou diversas soluções para garantir descentralização, privacidade, desenvolvimento de novas aplicações, um sandbox, enfim, um dos principais testes foi a troca de títulos públicos entre clientes de diferentes instituições, algo bastante sofisticado e interessante, como de uma maneira geral costuma ser o sistema financeiro brasileiro. Agora começa uma fase nova com foco em casos de uso reais, como por exemplo, compra e venda de veículos com smart contracts. Então, tem ali algumas tecnologias diferentes sendo testadas e avaliadas individualmente, mas também em conjunto. Só que o Banco Central decidiu não adicionar alguns testes, por enquanto, devido à complexidade do projeto. Por mais que as coisas estejam se desenvolvendo bem, o Banco Central quer criar alguns passos adicionais e só seguir para testes mais complexos quando funcionalidades simples, casos de uso simples dentro desse contexto, evidentemente, como, por exemplo, uma compra de veículo, quando esse tipo de transação já estiver completamente resolvida. Não vão ser os contratos inteligentes em geral, não vão ter algumas medidas de variação, como, por exemplo, como a gente dá um outro caso simples, disponibilidade de conexão de internet. Se a gente fizer uma troca de ativos financeiros por serviços com uma medição da quantidade de tempo que o seu provedor ficou disponível durante o mês, da performance de upload e de download que ele te entregou. Enfim, tem ali algumas variáveis que podem influenciar o contrato e o modelo de remuneração. Naturalmente, à medida que esses casos forem avançando, novas alternativas de modelos de negócio vão surgir também, e o Banco Central decidiu colocar alguns desses testes um pouquinho mais para frente e deixar para esse momento casos de usos mais simples, como eu falei. Tem um relatório completo falando sobre quais modelos vão ficar para daqui a pouco, quais já podem ser testados, de que maneira esses testes podem acontecer, como você implementa soluções a partir da camada de serviços que o Banco Central disponibilizou, e a gente espera que empresas brasileiras elas gerem novas soluções e a gente continue evoluindo num cenário que tradicionalmente nós sempre lideramos. O Pix é mais um exemplo disso. Lá atrás, o ambiente de tecnologia no mercado financeiro brasileiro se desenvolveu muito por causa das condições da nossa microeconomia, né? Não das questões macro, mas nas questões micro, de hiperinflação, troca de moeda, corta a zero. Então a gente sempre teve que desenvolver muito rapidamente adequações aos nossos sistemas para que a gente pudesse se adequar à realidade do ambiente financeiro brasileiro, que sempre foi bastante complexa, e agora a gente trata isso
numa nova etapa, de uma nova forma, e eu espero e entendo que a gente vai continuar liderando esse cenário. Bom, por hoje é só, meus amigos. Antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Science. Rafael Coimbra, grande abraço. Um abraço, André, e a todos que nos ouvem. Até semana que vem. É isso, um abraço para você que nos ouve. Vou reforçar o convite da semana passada para você ficar de olho na edição digital que a gente acabou de lançar. Ficou muito legal, uma edição sobre robôs, sobre como a humanidade vai conviver com os robôs, sobre o despertar da consciência, sobre as questões éticas, enfim, muita coisa legal que só os assinantes têm acesso. E semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente continuar falando aqui sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço, Rafael Coimbra. Grande abraço para você que nos ouve. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.